Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe uma receita maravilhosa de um pão caseiro delicioso. Olha, no meu liquidificador coloquei 2 ovos, um copo de açúcar, um copo de açúcar de 200 gramas, 2 colheres de margarina com 80% de lipídio, 2 colheres de queijo ralado e meio copo de óleo. Meio não, menos um pouquinho de meio, né? Porque ficou um pouquinho abaixo, um pouquinho de óleo. E meio copo de óleo, menos de meio copo de óleo, menos um pouquinho de 100 ml de óleo, tá? E aí eu coloquei o leite, no caso eu vou colocar aí 2,5 copos de leite, 450 ml de leite morno, tá? O leite tem que ser morno, gente. Aí, tô colocando mais meio copinho de leite morno. Ao todo, 2,5 copos de leite. Agora, vamos colocar 15 gramas de fermento granulado para pães. Eu coloquei nessa tampinha, porque essa tampinha é mais ou menos um sachê de 10 gramas mais meio. Então, mais ou menos 15 gramas, tá? Essa tampinha cheia. Gente, desculpa, tá gaguejando aqui, tá? Porque faz tempo que eu não faço vídeo assim, tá? Mas dá certo, com certeza dá certo. Aí eu coloquei agora, bati por uns 3 minutinhos no liquidificador essa mistura. E agora coloquei a metade, menos da metade, né? Um pouco, tem que colocar aos poucos. Coloquei aos poucos na tigela. E aí tô colocando minha farinha de trigo. Ao todo são, ao todo são 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá bom? 5 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Só que você vai colocando aos poucos, peneirando, porque esse passo é muito importante. Você precisa peneirar a farinha de trigo para que ela não fique aqueles gruminhos, né? Que é horrível, né? Mastigar aqueles gruminhos. Então, se você peneirar a farinha de trigo, ela vai ficar bem melhor e a massa vai ficar bem mais lisinha. Então, tem que ser assim, tem que colocar as farinhas de trigo aos poucos peneirada, tá? Eu coloquei também aí meia colherinha de sal, viu, gente? Meia colherinha de sal eu coloquei nessa misturinha também. Primeiro você bate tudo no liquidificador, os líquidos, como vocês viram. E depois vai colocando o seco, que é a farinha de trigo, aos poucos, mexendo. Eu gosto de usar a colher de pau. A colher de pau para mim é ótima. Eu amo misturar bolo, essas coisas com colher de pau. Bolo, pão caseiro com colher de pau, que fica top. Fica muito boa a massa. E aí agora eu tô colocando aos poucos mais um pouco da mistura do liquidificador, do líquido, né? E intercalando a farinha de trigo com o líquido. E aí você vai colocando, vai mexendo. E quanto mais você mexe essa massa, ela fica fofinha, gente. Muito boa mesmo. Esse pão é delicioso para você tomar um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde. É muito bom. Você pode também estar recheando esse pão se você quiser. Pode rechear com queijo e presunto, goiabada com queijo, calabresa, frango desfiado, o que você preferir. E pode também estar só passando a manteiga por cima ou a margarina por cima, o queijinho ralado fica já maravilhoso e delicioso, tá bom? Tá aí, eu estou finalizando, colocando o restinho das misturinhas líquida e mexendo, vamos lá. E haja braço para mexer essa massa, que essa massa é pesada, viu, meu povo? Essa massa é bem pesada. Às vezes, quando é uma quantidade maior, e quando eu vou fazer também pãozinho delícia, que por sinal é essa mesma massa, para o pãozinho delícia. E eu prefiro fazer na batedeira planetária. Só que aí tem que ter tudo direitinho, a quantidade, para não pesar muito, para não estragar a batedeira e tal. E às vezes eu faço na batedeira planetária, porque o meu braço não aguenta, porque haja braço para mexer essa massa pesada. Mas como é um pão de forma caseiro, vou colocar ele na forma, então assim dá para fazer, né? É um pão maiorzinho, vou usar a forma de 28 centímetros por 6 de altura, mas ficou legal, deu certo.
Olha aí. Mexe, mexe, mexe. E aí a massa é assim mesmo, viu? A massa não fica dura nem nada, ela fica desse jeito. Elástica, não muito mole nem muito dura também. Então ela fica desse jeito aí, nessa consistência. Agora vamos colocar na forma, né? A forma já untada com farinha de trigo e margarina. Essa forma é 28 centímetros por 6 de altura. E aí vou colocar essa massa na forma. Vou colocar a massa na forma. Tá vendo, gente, como essa massa não é... Ela não fica muito dura nem muito mole. Ela fica nessa consistência. E fica top, gente, essa receita. Pensa numa delícia. Muito boa mesmo, macia e bem fofinha. Aí agora eu vou deixar ela aí, vou colocar na forma, deixar descansar aí. Como aqui tá muito frio o tempo, quando o tempo tá quente, muito sol, quente, calor, ela fica 40 minutos, já tá ótimo pra assar. Ficou 1 hora e 15 minutos descansando. 1 hora e 15 minutos, olha como ficou. Depois de 1 hora e 15 minutos descansando, eu cobri, tá, gente, essa massa. Cobri com um pano de prato. Ficou 1 hora e 15 minutos descansando. Coloquei para assar, forno pré-aquecido 180 graus. E aí como ficou? Que lindo. Bem douradinho, lindo, delicioso e fofinho. Olha, gente. Tirei do forno agora. Coloquei meu queijo ralado. Passei a margarina primeiro. Passei a margarina, coloquei o queijo ralado. E aí tá embaladinho já para entregar para o cliente. Olha como ficou lindo. Perfeito. Lindo, lindo, né? Outras fotos aí para vocês verem como ficou. Mais algumas fotos. Ficou muito lindo. Deus abençoe.